Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração nesta noite, neste domingo maravilhoso. Querido, mais uma vez, Deus nos concedeu para nós fazermos mais uma live para a honra e para a sua glória. Meu nome é Jairo de Paula Dias, sou aqui de Joaquim Távora, no estado do Paraná. Queridos, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, nós encontramos as seguintes palavras: e dizia a todos, isso é, Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz cada dia e siga-me. Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse versículo da palavra de Deus é um versículo pequeno, mas é um versículo que chama muito a nossa atenção. E durante a semana, meus queridos, Deus me colocou no coração esse versículo da palavra de Deus. Ele ministrou no meu coração e nós que pregamos a palavra de Deus, muitas vezes não é aquilo que nós queremos falar que vai ser falado, mas aquilo que Deus coloca no nosso coração. E esse versículo, Deus me ministrou no meu coração a semana toda. E hoje eu quero falar, meus queridos, sobre renúncia. É muito fácil nós encontrar pessoas que diz: eu ando com Jesus, eu sigo Jesus. É fácil encontrar pessoas que diz: eu oro na minha casa todos os dias. E Deus está em todos os lugares. Mas a palavra de Deus de hoje, ela fala sobre renúncia. Renunciar, deixar aquilo que prejudica a vida espiritual do ser humano. Por isso Jesus diz: se alguém quiser vir
comigo, após mim, negue-se a si mesmo. Mas, meus queridos, não é fácil negar-se a si mesmo. Tem muitas pessoas que diz: eu sigo a Jesus, mas tem porção de coisas na vida que atrapalha a vida espiritual da pessoa. Por isso que Jesus diz: negar-se a si mesmo, deixar vaidade, deixar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, renunciar o eu, renunciar a vida material. E isto não é fácil, porque Jesus diz: e cada um tome a sua cruz e siga-me. E esse versículo, meus queridos, é um versículo pequeno da palavra de Deus, aonde Lucas deixou escrito no capítulo 9, no versículo 23. E nós vamos meditar nesse versículo da palavra de Deus nesta noite. E nós dividimos em 5 partes esse versículo. E nós vamos meditar um pouco em cada parte desse versículo. E a primeira parte que nós separamos diz: se alguém quiser vir após mim. Meus queridos, nós entendemos perfeitamente o que Jesus queria dizer nesse versículo. Não é obrigado caminhar com Jesus, mas vamos falar um pouco do primeiro, aonde diz: e dizia a todos. A palavra de Deus diz: e dizia a todos. Então nós vemos, meus queridos, que a palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus é para crente, católico, ateu, pessoas drogadas, alcoólatra. É para todos a palavra de Deus. Então ele diz lá: e dizia a todos. Então, é para rico, é para pobre. A palavra de Deus, ela vem para todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Mas diz em segundo lugar, diz lá que se alguém quiser vir, também não é obrigado. Jesus não obriga ninguém
Jesus, ele convida, mas ele não obriga ninguém a renunciar. Ele não obriga ninguém a deixar. Ele não obriga ninguém a largar o pecado. Ele deixa livre para nós. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas que se diz: eu não vou, porque não quero deixar o vício. Outros dizem: eu não vou, porque eu sou jovem muito ainda. Outros dizem: eu gosto de tomar minhas cachaças, não vou, porque ali diz renunciar-se. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Deixa tudo, porque para andar com Cristo, para andar com Jesus, nós não precisamos de bagagem, levar bagagem de maneira nenhuma. Tem que renunciar tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual. Andar com Cristo, servir a Deus, andar nos caminhos de Deus, nos caminhos de Jesus Cristo, não é fácil. É bastante difícil, porque a nossa carne, ela pende para o pecado. Ela pende para as coisas mal. Mas essa carne foi feita de terra, e de terra vai tornar novamente. Então, para servir, para ir a Jesus, ele exige que renuncie-se a si mesmo. Deixe tudo. É uma condição, é uma escolha. E essa escolha, muitas vezes, é que a pessoa diz: eu não quero, porque eu gosto da vida que levo. Eu gosto da vida de pecado. E se eu for, eu tenho que deixar tudo isso, negar tudo isso, porque é uma exigência, é uma condições que Deus põe sobre aqueles que querem andar com Ele. Aquele que resolvem seguir Ele. Se alguém quiser vir após mim, venha, mas com essas condições: deixar tudo o mal, o pecado, renunciar, porque com Jesus
nós não podemos levar bagagem nenhuma conosco. Nós vemos que há muitas pessoas que nós conhecemos nas igrejas, porque hoje as igrejas vivem lotadas, mas tem muitas pessoas que eles estão a mesma coisa que estava antes de ir para a igreja. Não mudaram nada. Vão para a igreja e continua praticando as mesmas coisas que praticava antes de ir para a igreja. Se ele mentia, ele continua mentindo. Se ele ia para prostituição, ele continua indo. Se ele gostava de beber, ele continua bebendo. Então ele não mudou nada. Não está como a Bíblia está falando. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renunciar é deixar, abandonar, seguir a Deus, seguir a Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O apóstolo Paulo tinha o maior prazer de pregar a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele negou-se a si mesmo. Ele mudou de vida. Não era mais aquele Paulo, aquele Saulo. Ele era um homem ligado com Deus. E ele continua falando em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Essa é a transformação de uma pessoa que, quando aceita ir a Jesus, seguir os caminhos de Deus, os caminhos de Jesus, ele tem que morrer para o mundo, renunciar tudo e fazer como Paulo: agora eu sou crucificado com Cristo. Não é eu mais que me domino, mas é Cristo que me domina. Cristo vive em mim. As coisas passou e agora tudo é novo. Tem pessoas, meus queridos, que chegou a dizer a mim que crente não tem prazer na vida porque não aproveita o que o mundo oferece. É uma pena a mentalidade dessas pessoas. Tomara que Deus, o Espírito Santo, converta essa pessoa. Como é bom
Como é maravilhoso servir a Deus. Como é gostoso você ajoelhar e conversar com Deus. Quantas coisas você tem dentro de você. Você pede para Ele e Ele está pronto para te ajudar. Vale a pena renunciar àquilo que o mundo oferece e servir a Deus. Porque nossa vida é tão passageira. A hora que nós pensamos que vamos viver, nós chegamos ao fim da vida. E aqueles que realmente renunciou, ele vai entrar na vida eterna para gozar as delícias que Deus tem preparado para mim e para você. Então, a parte 4 do versículo diz: tomem a sua cruz e siga-me. Não é, meus queridos, uma cruz. A palavra de Deus fala cruz, mas não é cruz. É morrer para o mundo. Morrer para as coisas que levam o homem ao pecado. Morrer e ser crucificado com Cristo. Então, este é a cruz. Não é fácil seguir. As caminhadas, muitas vezes, pode ser cheia de obstáculos. Pode haver problemas. Pode haver muitas coisas na nossa caminhada. Mas uma coisa nós sabemos e temos certeza: nós estamos caminhando no caminho certo, o caminho da salvação. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci, e vocês também vão vencer. Em quinto, diz lá para nós encerrarmos essa live de hoje, diz: siga-me. Depois que nós renunciar tudo aquilo que Jesus disse, aí é hora de seguir a Ele. Veja as condições. O jovem rico, quando chegou para Jesus, ele perguntou para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele diz: você tem que guardar os mandamentos. E ali citou os mandamentos que aquele jovem teria que guardar. Ele disse para Jesus: Senhor, tenho guardado isso desde a minha infância. Jesus disse para ele: tem uma coisa que você não guardou. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres.
Não vende metade, não. Vende tudo e dá aos pobres. É uma condições que Jesus colocou nas mãos dele. Porque estava ligado no coração dele a riqueza. E aquela ligação da riqueza não ia deixar aquele jovem entrar no reino do céu. Mas aquele jovem, meus queridos, ele não queria renunciar, ele não queria deixar as riquezas, ele não queria vender nada. Ele saiu triste, aborrecido, e assim nós encontramos milhares e milhares de pessoas que diz que estão andando com Jesus e não estão. Muitas vezes são da igreja, está lá na igreja, cantando, louvando, e muitas vezes não estão andando com Jesus, porque não renunciaram, não deixaram, encontra misturado com o povo do mundo. Não tem diferença. Eu digo por mim, estou pregando a palavra de Deus, será que estou andando com Jesus? É uma reflexão. Será que eu estou andando com Jesus? Será que você está andando com Jesus? Jesus tem uma condição incrível. Ele diz que se você não renunciar, deixar tudo, você não está andando com Ele. Porque com bagagem nós não andamos com Jesus. Então, é um motivo de nós refletir em nós, pensar, será que eu estou andando com Jesus? Hoje, o povo cristão não são diferentes daquele povo que não são cristãos. Tem pessoas que participam de grupos de louvor e não estão vestidos adequado como Jesus, como as Escrituras falam. Então é um motivo da gente pensar, eu renunciei tudo, agora estou limpo, agora estou no jeito. Daí ele diz, siga-me, lavado no sangue de Jesus. Você renunciou tudo. Você vai ser recebido por Jesus. A sua morada está preparada no céu. Mas a renúncia, as condições para seguir Jesus não é fácil. O povo antigo, meus queridos, quando eles seguiam Jesus, andava com Jesus, eles eram vistos pessoas diferentes. Eliseu chegava naquela casa, aquela mulher olhava naquele homem, ela via naquele homem o Espírito Santo de Deus. Era um homem diferente.
Aquele homem, ele era crucificado com Cristo como Paulo. E hoje nós não vemos diferença quase nenhuma entre os cristãos e aqueles que não são cristãos. Então, aí que nós temos que ver: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Largue tudo, deixe tudo e siga-me. É uma condição que Jesus deixou para nós. Então, a palavra de Deus, ela é para a salvação da nossa alma. E nós vemos que muitos pastores, pregadores da palavra de Deus, eles não gostam de pregar renúncia. Pode observar, meus queridos, que dificilmente você vai ver um pastor pregando sobre renúncia. Prega que se aceitar Jesus, não vai acontecer mais nada com ele, ele vai ter saúde, vai prosperar, vai ficar tudo de bom para ele. Mas a palavra de Deus, João Batista pregava no deserto o evangelho do arrependimento. Jesus não está prometendo nada nesse texto que nós estamos meditando. Ele não está falando que nós vamos ter riqueza, que nós vamos ter saúde, que nós vamos ter isso, ter aquilo. Ele tem muitas bênçãos para dar para nós. Ele é rico em bênção para dar para nós. E nós sabemos que ele dá bênção para nós. Mas ele não prometeu. Ele prometeu a salvação da nossa alma. O evangelho do arrependimento. Então, em Atos, no capítulo 3, no versículo 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. O arrependimento é para pagar os pecados, para ter direito na salvação da alma. Jesus disse àquela mulher no poço de Jacó: mulher, se você soubesse quem está pedindo água para você, você pediria água para mim e eu te daria água viva. Então, Jesus, ele continua dizendo em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Mas para isso, você tem que renunciar. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, largue tudo e venha. Deixa tudo desse mundo, porque na morte ninguém vai levar nada, não vai haver bagagem, vai ficar tudo aqui. Então, meus queridos, servir a Deus não é fácil.
Tome a sua cruz e siga. Porque o mundo não quer renunciar. O mundo não quer deixar, o povo não quer deixar os prazeres desse mundo. E muitas vezes as coisas mais preciosas que tem, o presente mais precioso que Deus dá para nós é a salvação. A salvação é o maior presente de Deus para o ser humano. E muitas vezes é rejeitado, porque este mundo de pecado, mundo de vaidade, mundo de orgulho, não tira do coração do ser humano. Ele não quer deixar o pecado. Ele não quer renunciar isso aí. E muitas vezes fica com o pecado e rejeita o maior presente de Deus para a nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Queridos, feliz é aqueles que renunciou, aquele que deixou as vaidades, deixou o orgulho, deixou de ficar com o coração cheio dos seus bens e segue a Jesus. Esses são felizes. A felicidade é tão grande que só nós, só você que tem Jesus no coração sabe. Então, a salvação da nossa alma é o maior presente de Deus para nós. Renuncie-se a si mesmo. Deixe tudo e siga Jesus. Porque no céu, tudo isso que leva o homem ao pecado não entra. E nos caminhos de Cristo, no caminho de Jesus, também nós não vamos carregar nas costas a bagagem do pecado, a bagagem do orgulho, a bagagem das drogas, da prostituição, da mentira, da vaidade. São bagagem que temos que livrar dela para nós podermos andar com Jesus. Que Deus abençoe ricamente a tua alma, o teu espírito. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus esteja no teu lar, no teu coração. E que tudo aquilo que veio atrapalhar a tua caminhada para o céu, para a vida eterna, para uma morada com Cristo, tudo aquilo seja descartada da tua vida. E faça que nem Paulo. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo eu mais, mas é Cristo que vive em mim. Oh, glória! Que Cristo possa viver na tua vida, no teu coração, nos teus caminhos, e você possa ser um daqueles que caminha firme ao lado de Jesus Cristo, nos caminhos de Jesus Cristo. Vamos orar?
Então vamos orar a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós acabamos de falar da Tua palavra, Senhor, a palavra dura, ó Pai, renúncia. A renúncia, meu Deus, é uma coisa muito pesada para o ser humano. A renúncia, Senhor, é difícil, Pai, mas a Tua ajuda, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, nós conseguimos abandonar, renunciar tudo aquilo que vem prejudicar e prejudica a nossa vida espiritual. Meu Deus, esteja com cada um, Senhor, olhando, Pai, vigiando, Pai, para que eles não entrem em caminhos ruins, ó Pai. Ó Deus, livra-nos de toda tentação, ó Pai. Dá-nos uma semana de paz e alegria para nós. Esteja conosco, Pai, guardando, protegendo a nossa vida. Abençoa os doentes, Senhor, os enfermos nos hospitais, ó Pai. Abençoa o Dair, Pai. Esteja sempre ao lado dele, dando força, coragem, para que ele saia daquele leito, Senhor. Abençoa a família que está cuidando dele. Oh Deus, reforça eles, ó Pai, para que eles possam vencer a luta, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos, ó Deus. Abençoa minha família, minhas filhas, meu filho, e abençoa minha esposa Marina, Senhor. Que ela também possa sempre estar andando ao teu lado, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Chegamos ao final dessa live. Domingo que vem, nós estaremos novamente aqui, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando daquilo que Deus coloca no nosso coração. Porque se Deus coloca no nosso coração, nós temos que falar. Nós não podemos falar que tudo é um jardim de rosa. Não. O que nós podemos falar com certeza que vale a pena servir a Deus, que vale a pena andar nos caminhos de Jesus. O resultado é grande. Quando nós deixarmos esse mundo, nós vamos entrar para o gozo eterno, com muita felicidade, gozando do amor de Deus, do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até domingo que vem, espero você. Fique com Deus. Boa semana!